Olá, pessoal! Aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a eimeriose nos ruminantes. A eimeriose, também conhecida como coccidiose, é uma doença causada por um protozoário chamado Eimeria e é uma doença que causa aí alterações gastrointestinais, algumas vezes até morte em rebanhos, mas principalmente em animais jovens. No campo, ela também é conhecida como curso de sangue ou diarreia vermelha por conta das alterações gastrointestinais, né? Por conta do tipo de diarreia que ela causa, que frequentemente vem acompanhada de sangue. Embora nós estejamos falando de ruminantes, o gênero Eimeria, ele pode cometer muitos mamíferos, então bovinos, ovinos, caprinos, suínos, equinos, coelhos. Ele pode cometer aves, répteis, anfíbios, peixes, enfim, uma diversidade muito grande de animais. E aí, entre as espécies de interesse do gênero Eimeria, nós temos as eimérias Zurni, bovis e alabamensis, que acometem os bovinos, Crandalis, ovinoidalis e bacuenses, que acometem os ovinos, e as eimérias Arlonge e Nina Koliakimov, que acomete os caprinos, que são os ruminantes do nosso interesse agora. Recordando rapidamente o ciclo da eiméria, pessoal, eu quero destacar que o ciclo todo ocorre dentro de um único hospedeiro. Então, é um ciclo monoxênico. O ciclo ele se inicia quando o hospedeiro ingere o ocisto esporulado, que é composto por 4 esporocistos, cada um com 2 esporozoítos dentro. Dentro do organismo desse indivíduo, então, vai acontecer o processo de excistação, né, ou desincistação, e aí os esporozoítos são liberados e invadem uma célula intestinal. Lá eles iniciam o processo de esquizogonia ou merogonia, no qual tem a formação de um esquizonte ou meronte, que é uma forma de reprodução assexuada, no qual uma célula dá origem a múltiplas células. Então, no final desse processo de merogonia, são liberados diversos merozoítos. Esse processo ele pode se repetir por 2, 3 vezes no intestino, até que se inicia o processo de reprodução sexuada. Então, um grupo de merozoítos passa a se diferenciar em macrogametócito feminino e microgametócito masculino. Ocorre, então, a fusão desses dois gametócitos, dando origem a um oocisto, que é eliminado nas fezes não esporulada e no ambiente ele sofre esporulação no intervalo aí de 1 a 5 dias, dependendo das condições ambientais. Qual que é a importância que a eimeriose vai apresentar na medicina veterinária? Então, primeiramente, ela destrói as células do intestino e isso leva à ocorrência da diarreia sanguinolenta, que inclusive dá o nome popular da doença, né? Leva ao nome popular da doença, que é curso de sangue ou diarreia vermelha. Se ela destrói as células do intestino, ela provoca, então, um problema de absorção intestinal, né? Esse intestino está lesionado, está irritado, a absorção intestinal acaba ficando comprometida e, por conta disso, esses animais vão apresentar baixa conversão alimentar. Essa baixa conversão alimentar vai resultar em perda de peso. Bom, associado a isso, a gente também pode ter um problema de alteração de peristaltismo intestinal nesses pacientes. Bom, pessoal, uma outra coisa, um outro problema ocasionado pela eimeriose é que ela vai provocar aí uma redução da resistência orgânica desse animal e, por conta disso, ele fica predisposto a adquirir infecções bacterianas secundárias.
Bom, pessoal, em caprinos jovens, principalmente caprinos que têm aí menos de 6 meses de idade, a morbidade e a mortalidade elas podem ser bastante elevadas. E claro, consequentemente, o produtor vai sofrer aí grandes perdas econômicas por conta disso. Alguns fatores a gente tem que levar em consideração em relação à epidemiologia dessa doença. O primeiro é a alta densidade populacional. A gente sabe que, para a grande maioria das doenças infecciosas, as altas densidades populacionais elas facilitam a disseminação dessas doenças. E na Iméria não é diferente. Então, quanto maior o aglomeramento que eu tiver nesse rebanho, maior a velocidade de disseminação das eimérias. Um outro fator que a gente tem que levar em consideração é a disposição e o manejo dos bebedouros e dos coxos dentro dessa propriedade. Se esses coxos estiverem contaminados com oocitos de eiméria, a gente vai ter aí uma maior disseminação dessa doença dentro do rebanho também, tá? Então, dependendo da periodicidade que é realizada aí, a limpeza desses bebedouros e coxos e também da disposição. Se a disposição deles, a altura, a localização deles dentro da propriedade facilita o respingo de fezes dentro deles, né? Então, se eles estão posicionados de uma forma que facilita a contaminação deles, eu também facilito a disseminação dessa doença pelo rebanho. Normalmente, os animais eles se infectam bastante jovens, antes aí dos 6 meses, mas a gente pode ter animal que venha adquirir essa infecção logo após o nascimento. Embora a doença seja mais comum em jovens, adultos também podem apresentar uma forma aí que é a forma crônica da doença. Normalmente, essa doença nos adultos ela é sintomática, mas se esse adulto ele tá aí com uma carga parasitária muito grande e está eliminando uma quantidade muito grande de oocistos, ele pode eventualmente apresentar sintomatologia, sim. Bom, pessoal, em relação à patogenia, né, a patogenicidade da Iméria, ela depende de vários fatores que podem estar ligados tanto ao hospedeiro quanto ao parasito. Na verdade, guardem essas informações, porque isso não se aplica somente à Iméria. Isso se aplica à grande maioria de agentes causadores aí de doenças infecciosas e parasitárias. Então, 5 asteriscos fluorescentes. Entre os fatores ligados ao hospedeiro, a gente tem a espécie. Então, por exemplo, vocês viram que a gente tem inúmeras espécies sendo acometidas por eiméria. Algumas vão ser muito mais suscetíveis do que outras. E isso vale aí para boa parte das doenças infecciosas que acometem múltiplas espécies. Um outro fator importantíssimo associado ao hospedeiro é a idade. Então, se eu falar para vocês em doenças infecciosas e mencionar o fator idade, a primeira coisa que vai vir à mente de vocês são os jovens, né? Porque os jovens ainda estão com seu sistema imune em formação, eles não têm memória imunológica ainda suficiente, eles não têm anticorpos contra aqueles agentes que eles ainda não entraram em contato. Então, por conta disso, eles são mais suscetíveis a doenças infecciosas. Para algumas doenças, vocês podem pensar também nos idosos, não é o caso da Iméria, mas a gente pode pensar nos idosos porque eles já estão aí com o organismo entrando em processos de catabolismo, eles acabam apresentando outras doenças de base, então eles ficam mais predispostos a algumas doenças infecciosas. E por fim, quando a gente fala no hospedeiro, a gente tem que pensar na imunidade natural. Então, o que é isso? Eu tenho que pensar no comportamento que o sistema imune desse indivíduo tem perante uma doença. Então,
nós teremos indivíduos que vão apresentar uma resposta predominantemente humoral frente a uma doença, ou seja, eles vão produzir muito mais anticorpos. Nós temos indivíduos que vão apresentar uma resposta predominantemente celular, então baseada em células citotóxicas, linfócitos T, células natural killers. Nós temos indivíduos que vão produzir as duas formas e aí vão ser muito mais eficientes no combate a um determinado agente. Então, dependendo do caminho escolhido pelo organismo daquele indivíduo, ele é melhor sucedido ou pior sucedido frente ao combate a um agente etiológico. Nós temos também fatores que são ligados ao parasito. Então, no caso de Eiméria, eu tenho que levar em consideração qual a espécie está sendo infectante, porque algumas espécies são mais patogênicas, têm mais capacidade de causar lesão do que outras. Além disso, além da espécie infectante, se eu estiver falando de outras doenças, eu posso pensar que eu tenho uma única espécie infectante, mas ela pode ter várias linhagens, várias cepas, várias variantes, e aí algumas vão ser mais patogênicas do que as outras também. Bom, eu tenho que levar em consideração qual o número de células que conseguem ser destruídas por cada oocisto ingerido. Então, embora a gente esteja mencionando cada oocisto ingerido, não é o oocisto em si que vai fazer o estrago, mas sim os esporocistos que se excitaram dele e vão dar origem aí a esquizontes e assim por diante. Então, quantas células esse agente consegue destruir por cada oocisto que foi ingerido? Um outro detalhe que é extremamente importante e que eu aplico aí para a grande maioria dos agentes infecciosos é o tamanho da dose infectante. Então, veja, se o indivíduo ingeriu um único oocisto e ele tem todo o exército do sistema imune à disposição para destruir esse oocisto, provavelmente ele não vai vir a desenvolver a doença. Mas, se ele ingeriu 10.000 oocistos, por mais que ele esteja em ótimas condições de saúde, por mais que seu sistema imune esteja ativo, dificilmente ele vai conseguir combater simultaneamente os 10.000 oocistos. Então, esse indivíduo provavelmente virá a manifestar a doença. Bom, a gente tem também o nível de reinfestação. E isso está relacionado com diversas coisas. Uma delas é as condições de higiene desse rebanho. Se houve um surto dentro da propriedade, mas as condições de higiene são boas, o próprio manejo da propriedade reduz a reinfestação desses animais. Mas se as condições de higiene não são muito boas, as condições de manejo não são boas, o provável é que esse animal não consiga se livrar da doença porque ele fica persistentemente se reinfectando. E por fim, claro, a viabilidade do parasito, porque esse parasito ele tem um tempo de vida útil, né? Esse oocisto ele tem um tempo de sobrevivência no ambiente. Bom, pessoal, então, só para resumir, né, a gente já viu isso antes, a presença do parasito na mucosa intestinal vai provocar perda de células epiteliais que vão resultar em redução na absorção de nutrientes, a gente vai ver isso mais na frente, como perda de peso. E ainda, nos locais em que as lesões são mais intensas, a gente vai observar as hemorragias na mucosa intestinal. Isso a gente vai enxergar na forma de sangue que é eliminado pelas fezes. Claro que isso também vai refletir numa alteração aí do metabolismo dos carboidratos. Bom, o que a gente observa de manifestação clínica é então a diarreia, que costuma ser bastante fétida, acompanhada de desidratação, claro, né, se esse animal está com diarreia,
Um sintoma que é esperado é a desidratação. Os pelos desses animais podem se apresentar arrepiados, porque lembrem-se que pelo é secundário à sobrevivência do animal, embora ele seja extremamente importante, tenha suas funções. Nesse momento em que o organismo está lutando pela sobrevivência, ele precisa focar nos órgãos vitais, então o pelo acaba sendo negligenciado e acaba se apresentando aí seco, arrepiado. Bom, nem preciso mencionar que esse animal tem baixa conversão alimentar e uma consequência disso é a perda de peso. Alguns desses animais podem vir à morte, tá? Vir a óbito. Bom, a diarreia, ela costuma ser bastante profusa, líquida, escurecida e a gente enxerga algumas estrias de sangue e outras vezes essa diarreia costuma ficar bem sanguinolenta. Então, é por isso que ela é conhecida como curso de sangue ou diarreia vermelha. Então, a gente observa, né, uma diarreia escurecida, não é via de regra, mas é frequente, aderida aí à região posterior desses animais. Animal com diarreia bastante líquida. E diarreia aderida ao pelo dos animais. Bom, pessoal, para fechar o diagnóstico, a gente pode levar em consideração os sinais clínicos que estão associados aí a essa diarreia, que costuma ser mais grave em animais jovens, por vezes vem acompanhada de sangue. Avaliar o histórico do rebanho, se já houveram outros surtos de coccidiose e eimeriose no passado, pode significar que ainda existam oocistos viáveis no ambiente. O exame coproparasitológico ele vai nos ajudar por quê? Porque a gente vai realizar uma contagem de oocistos nas fezes e ainda a gente consegue identificar qual a espécie que está acometendo o rebanho. Em alguns casos, pode ser necessário avaliar os achados de necrópsia, e aí, nesses casos, a gente encontra o que, né, de alteração nessas necrópsias? A gente encontra inflamação e hiperemia no seco, claro que só isso não fecha o diagnóstico, mas a gente encontra as massas de gamontes e ainda é possível encontrar oocistos nos raspados realizados aí nesses intestinos. Então, vejam que não é difícil a gente fechar o diagnóstico para eimeriose no rebanho, principalmente porque costuma ser bastante frequente. Bom, então aqui a gente observa grande quantidade de oocistos, né, no exame de OPG. No momento que a gente leva ao microscópio, a gente encontra os oocistos ainda não esporulados nessas fezes frescas. Bom, pessoal, o que a gente faz então para tratar os animais acometidos aí do rebanho? Na verdade, a gente trata todo mundo, o rebanho todo, aqueles que estão com sintomatologia e aqueles que não estão. Uai, mas por quê? Porque a gente pode ter animais assintomáticos, principalmente os adultos, né? Se o meu rebanho não tiver aí divisão de lotes. Então, esses animais assintomáticos, eles continuam infectando todo o restante do rebanho e contaminando o ambiente. Então, o ideal é tratar o rebanho todo. Se houverem animais que estejam apresentando desidratação, eu preciso ou realizar a hidratação oral nesses animais ou iniciar a fluidoterapia, dependendo da necessidade de cada animal. Para o tratamento, pode ser utilizado a associação de ampróleo e sulfadimidina. Em animais infectados, então se eu quiser um tratamento curativo, eu utilizo por 5 dias consecutivos via oral. E se eu quiser uma ação preventiva, eu posso utilizar metade da dose por 21 dias consecutivos. E a gente ainda pode realizar o tratamento com toltrazuril. A gente tem
produto, né, que utiliza esse princípio, que é o Biocox da Bayer, que é utilizado na dose de 20 miligramas por quilo. E por fim, pessoal, o que a gente pode fazer para prevenir e controlar a hemeriose? Bom, primeiro passo no controle, na profilaxia dessa doença é a limpeza e a desinfecção das instalações. Então, eu devo limpar, desinfectar tudo, mas com uma atenção especial aí para os comedouros e os bebedouros. A gente pode utilizar a solução de cresol a 5% e ainda a vassoura de fogo a gente pode utilizar nas instalações para eliminar os oocistos que estejam contaminando o ambiente. Uma outra ação que a gente pode tomar é separar os animais em lotes por faixa etária. Para quê? Para tentar aí diminuir a densidade populacional, evitar fatores que causam estresse, que são, né, a densidade populacional, e ainda eu mantenho os mais suscetíveis, que são os mais jovens, separados dos mais velhos, que eventualmente podem ser portadores. Para eu evitar que o animal venha a se infectar ou se reinfectar, eu preciso fazer o máximo para reduzir a contaminação do alimento e da água por fezes. Uma medida que a gente pode tomar para reduzir essa contaminação é elevar os bebedouros e os comedouros, porque a partir do momento em que eu elevo os bebedouros e os comedouros, ocorre menor respingamento de fezes dentro deles. E por fim, uma das coisas que a gente pode fazer é separar os animais que estiverem doentes para que eles não disseminem a doença para o restante do rebanho. Então, eu separo e trato esses animais. Observem, pessoal, que esse bebedouro está contaminado por fezes. É isso que a gente precisa evitar. Então, a elevação dos bebedouros e dos comedouros visa isso, visa reduzir a contaminação da água e do alimento por fezes. É uma das medidas de controle que nós vamos passar a adotar nessa propriedade. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.